Você sabia que perante as leis ambientais, sem a devida autorização, essa prática é considerada um crime? Silvestres ou não, você certamente já viu ou conhece alguém que seja adepto a esse hábito, que pode ser considerado uma agressão à ave, caso não haja a regularização perante o órgão responsável. No Brasil, há permissão para a criação de certos pássaros em gaiolas, mas isso é claro, respeitando algumas regras básicas como presença de anilha com dados cadastrais em uma das patas da ave, nota fiscal com dados do criador de origem e posse do certificado de registro de aves para garantir que a compra foi feita dentro da lei. Não sei se vocês sabem, mas nós aqui do Museu da Energia de Salesópolis recebemos muitas pessoas que visitam as nossas áreas verdes para observar as mais de 300 espécies que vivem livres aqui na Mata Atlântica. Por esse motivo, apresentamos hoje 5 motivos para você preferir as aves soltas na natureza ao invés de mantê-las em gaiolas. Motivo número 1. As aves livres são indicadores ambientais. Você sabia que as aves são consideradas excelentes indicadores ambientais? Isso mesmo, elas atuam como termômetro do meio ambiente, indicando a qualidade dos serviços prestados naquela localidade, como a qualidade da água, a qualidade do ar e a regulação do clima. Um exemplo bem próximo de nós aqui do museu é o bicudinho do brejo paulista. Esse pássaro é comumente observado em brejos limpos e sem poluição. O bicudinho só permanece e vive em ambientes saudáveis. Agora vamos ao motivo número 2, o papel das aves na dispersão de sementes. As aves também são importantes dispersoras de sementes, pois são capazes de espalhá-las por várias áreas distantes da planta-mãe, contribuindo assim para a distribuição e sobrevivência da espécie, ou seja, sem aves, sem floresta. Motivo número 3, o controle biológico de insetos. As aves têm papel fundamental no controle de insetos considerados pragas para a agricultura. O carcará, por exemplo, é um dos principais predadores da lagarta que devoram a cultura do milho e também das larvas de besouros que atacam a cultura da batata. Essas aves também são muito importantes para o equilíbrio do ecossistema florestal e da cadeia alimentar. Você já ouviu falar do birdwatching, que em português esse termo significa observação de aves? Essa atividade que tem como objetivo observar os pássaros em seu habitat natural, sem interferir no comportamento ou no ambiente em que se encontram. Além de ser uma atividade de lazer e recreação, o birdwatching também movimenta a economia de alguns países, como Brasil, Estados Unidos e Colômbia. Há grupos de turistas que viajam exclusivamente para esse fim, como alguns dos visitantes que passeiam aqui no Museu da Energia de Salesópolis. E agora vamos para o motivo número 5, a polinização. Você sabia que muitas aves também são polinizadoras? Um exemplo disso são algumas espécies de beija-flores que levam em seu bico grãos de pólens entre as flores masculinas e femininas, ajudando na reprodução das plantas. A polinização é essencial para a manutenção da biodiversidade e para a existência de muitas plantas que nos alimentam. E as aves são essenciais nesse processo, ou seja, sem polinização, sem frutos. Mas se ainda assim você quiser ter um animal desses pertinho de você, vou dar uma dica. Ao invés de prendê-los em gaiola, construa ou compre comedouros e bebedouros iguais a esses aqui. No bebedouro colocamos água com açúcar cristal e no comedouro você pode colocar frutas e quirera. Assim diferentes aves vêm visitar o local. Se você tiver uma área disponível, plante árvores frutíferas que fornecerão alimento e abrigo para as nossas amigas. E por último, convido vocês para uma reflexão. Por conta da pandemia e para que a vida seja preservada, muitas pessoas estão tendo que ficar dentro de casa.
isso nos leva a refletir sobre a vida de um pássaro em gaiola, que não pode viver livremente na natureza sem o direito à escolha, não é mesmo? Pense nisso! Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado e até mais!